Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast. Depois de muito tempo, volto aqui com o podcast e dessa vez para poder falar de circo digital, porque a Carol me viciou. Ela recomendou, apareceu na Netflix e eu fui lá e falei: Quer saber? Vou assistir. Ah, já tinha no YouTube, tô nem aí. Eu não assisti no YouTube, assisti tudo na Netflix depois. E hoje a gente vai comentar o final porque eu gostei em partes, mas a Carol também tem as suas ressalvas, tem as suas opiniões. Mas vamos aqui primeiro, Carol, se apresente aí pra rapaziada aí, porque pra quem não te conhece, e aí a gente vai começar a falar sobre um pouco sobre. E aí, galera, aqui é a Carolzinha lá do Estrelas da Jornada. Eu comento sobre cinema, filmes, séries e mundo do entretenimento em geral. Vocês conseguem me achar lá no Instagram. E, assim, também tem um canal no YouTube, né, que tá meio capenga, assim, tá, faz um tempo que eu não posto vídeos lá. E mais capenga ainda, meu TikTok. Mas, assim, onde eu estou realmente ativa é no Instagram no momento. E, bom, realmente eu já era viciada em circo digital, né? Eu sempre digo que eu era um fandom de duas pessoas adultas, agora três, com o Nerd Vieira, porque era só eu e uma amiga que acompanhávamos, assim, e eu não conhecia ninguém que tivesse, assim, mais de 18 anos que acompanhava, era só criançadinha que gostava, o que é irônico, porque não é uma série infantil, então fico feliz que eu pude influenciar outras pessoas a assistir, e é isso, acompanho já faz... Nossa, eu comecei a acompanhar quando estava lançando o terceiro episódio, então já faz um tempo, porque é uma animação independente, né? Então, cada episódio levou quase um ano aí para fazer, então faz um tempinho aí que eu estava acompanhando essa aventura no circo digital, né? E vamos comentar aí sobre esse finale. Mas antes do pessoal, da gente comentar, né? Fala aí sobre o que é o circo digital, né? Porque assim, eu não vou conseguir explicar tão bem quando você explicou. Porque quando ela foi me recomendar, que eu falei, não, o que é circo digital? Ela mandou áudios longos Hiper sobre o pop. que era o circo digital. E não é assim, não, um minuto, não. Foi pra mais. Foi áudios É, longos. Ela descobriu um novo limite de áudio do Instagram. Porque antes era um minuto, ela conseguiu sim. descobrir um novo limite. Então, assim, Pois é. explica aí o que é o circo digital, Carol. Eu lá, opa, nossa, é só um minuto. Preciso de mais. Bom, o circo digital em si, ele é uma realidade virtual, né? Ao que acontece? No início, quando a gente começa a assistir o circo digital, a gente dá a entender que ele é como se fosse um jogo, né? Uma realidade virtual, assim, de game mesmo, né? Então, os personagens, eles entram no circo digital, só que por algum motivo eles não conseguem mais sair. Então, eles ficam presos naquela realidade. E até então a gente não entendia como funcionava o circo digital, quem criou, por que o circo digital existe, né? A gente só sabe, de início, né? A gente só sabe algumas regras do circo digital, que é, eles não podem sair de lá. Todos eles, os humanos, né, compartilham a mesma história de que eles colocaram um fone de ouvido e entraram no circo. E o circo é controlado por uma IA chamada Kane, que em português é Caim, né? Então, vale ressaltar que eu assisti em inglês, então pode ser que alguns nomes eu fale em inglês, tá? Mas é Kane e em português é Caim, que inclusive quem faz a dublagem é o Guilherme Briggs, ponto muito importante. E é isso, assim, sem spoilers, basicamente é uma realidade virtual onde os humanos que entram lá, mesmo que sem querer, não conseguem mais sair. Pesado. Então, ela resumiu bem aqui pra vocês, porque assim, pra mim ela contou todo até o plot. Isso aí a gente vai discutir, É, a gente vai discutindo aqui sobre isso. Então, isso que eu já quero falar justamente, gente, que esse episódio vai ter spoilers sobre circo digital, né? Obviamente. uhum, Estamos fazendo um pouco mais tarde, porque foi só o momento que a gente conseguiu gravar. Mas finalmente é, vai sair aqui o episódio. Mas assim, vai ter spoiler pra quem ainda não conseguiu assistir. Mas vai ter alguns spoilers. E eu queria já falar justamente sobre essa questão. Ah, todos eles têm a mesma história que colocaram um fone de ouvido e ficaram presos ali no circo digital. O final uhum. mostra que não é bem isso, né? Que eles não estão presos ali, né, realmente.
Ah, sim, é. Porque o que eu não sei assim, eu posso ter entendido de uma outra maneira. Mas é que assim, eu vou falar, eu entendi isso, foi do mesmo jeito que eu entendi La La Land, e depois falaram que eu tava brisando, depois falaram, não, é verdade, você entendeu certo. Porque assim, Hum, afinal de contas, La La Land também tem uma profundidade, assim, né? Meu Deus do céu, como que o pessoal não entendeu que era Ai, enfim, não quero entrar em detalhes de La La Land, mas assim, hum. o que eu entendi de circo digital é que na hora que aparece eles no final, que aparece todos que fazem, que estavam no circo digital pegando o ônibus, é que o circo digital é um escape. Então, tipo assim, eles meio que estão viciados no circo digital e não conseguem. Não é que eles não conseguem sair. Eles estão viciados no negócio e eles não querem sair daquilo ali porque aquilo ali é um conforto pra eles. Porque como a gente pode ver, o Jax fez merda. Que merda que ele fez na vida dele, de verdade, a gente não, nunca vai entender direito, mas ele usou o circo digital, aquele jogo, como uma forma de escapar da realidade mesmo. Nossa, eu não vi dessa forma. O que eu entendi foi que a empresa, né, a CIA, provavelmente estava abandonada, A gente, e C&A não é loja de aí roupa, tá? é a empresa, né, que a gente acredita, né, acredita não, na verdade foi revelado, assim, é porque um ponto que é importante ressaltar que a Gooseworks, que é a criadora, ela não teve muita coisa que ela não deixou explícito, mas ela deixou algumas pontas ali, e isso foi uma coisa que eu curti, né? Do universo do circo digital, né? Que o CIA seria Caim e Abel, né? Uhum. E aí tem aquela aventura que tem aquele. Eu sempre esqueço. Tipo, parece um manequim, eu esqueço como que chama, mas o. É manequim. Gente, fugiu. Eu tô tentando achar o nome que eles chamam, NPC. O Ah, NPC que faz toda aquela história lá, que no final das contas era só uma aventura. Porém, eu acho que foi uma aventura realmente contando a história da CIA, e da criação lá, porque até depois o próprio Kingo conta, né, que ele fazia parte da CIA e tal, enfim. Então, tem essa empresa. O que eu entendi foi que a empresa faliu. E aí, no episódio que a Pomni, a Zubo, né, eles estão, tipo, num bar, eles vão contando as histórias de vidas deles, né, deles. E eles comentam que eles foram atrás, eles foram, tipo, em lugares abandonados. E aí eles colocaram um fone de ouvido e entraram no circo digital. Só que, na verdade, o circo digital, o Ken, ele criou cópias digitais. Então, na verdade, eles não eram pessoas no final das contas, né? Eles eram só cópias digitais. E eu acho que o Jax, eu não acho que seja culpa do Jax deles estarem presos lá. Mas eu acho que foi culpa do Jax que alguns personagens enlouqueceram, né? E isso é um ponto assim que me irrita nele. Ele é um uhum. personagem assim que eu não gosto, porém eu entendo tudo que acontece com ele. Eu só não gosto muito desse arco de ai, o personagem é um merda, ele faz tudo de errado, ele mata todo mundo, mas ai, porque ele sofreu, ele tem um passado difícil, não sei o quê. O único personagem que é assim e eu passo pano é o Anakin, só. De resto, joguem fora, taquem fogo em todos, entendeu? Eu entendi isso, assim, mas eu fiquei curiosa. Em que momento você sentiu que, na verdade, o circo era um escape? Porque eu realmente não peguei essa Eu pensei visão. nisso, mas é que assim, é o que eu falo, eu posso estar entendendo errado mesmo, porque às vezes eu tenho uma interpretação meio maluca. Mas é porque, mas é porque eu entendi isso quando o Jax tá quando o Jax enlouquece, a Pomni entra lá na mente do Jax pra tentar fazer ele voltar ao normal, que acaba não acontecendo. Que aí ela vê o passado dele e ele fica tipo, ah, não foi minha culpa o que eu fiz, não sei o que, tal, tal, tal. Aí eu entendi isso, que eles estão lá porque eles fizeram alguma coisa, tipo, alguma coisa na vida deles deu errado, aí eles vão. O circo digital é uma alegoria. Vamos dizer assim que eu pensei que o circo digital fosse uma alegoria à depressão e que aquilo ali é uma coisa pra ajudar eles. Mas assim, totalmente brisado o que eu pensei, né? Eu vi assim e falei, deve ser isso, mas
Essa aqui eu Hum, pensei também outra coisa. Como você falou, né? A criadora falou muita coisa também no Twitter. E eu não acompanhei, então eu falei assim, eu uhum. posso ter perdido alguma coisa ali. Então, se é canônico ou não, eu falei assim, mas eu vou aceitar que essa é a minha interpretação. É uma interpretação, mas eu falei assim, pode estar completamente errado. Mas Uhum. é uma interpretação. E eu pensei, Sim, é uma e assim, eu acho que pensei dá. nisso sozinho, antes que alguém fale, eu não vi nada de alguém falando assim também, que nem eu tô falando. Então, se alguém pensou a mesma coisa que eu, então tá doido que nem eu. Eu vi que assim, o arco do Jax, eu acho que foi muito para amarrar as pontas dos personagens, né? Porque uma coisa que a Gooseworks falou, né, no início quando ela começou a lançar os episódios, foi que o interesse dela no decorrer dos episódios era desenvolver a relação dos personagens e não Certo. muito sobre como eles sairiam do circo, né? E ela sempre deixou claro que sair do circo não era uma opção. Então, meio que tipo assim, acho que quando chegou no final, eu já estava preparada que eles não iam sair. Então, eu acho que o baque foi menor. Então, eu senti que ela deixou o Jax para o final porque ele amarrava todas as pontas do porquê ele é o único off de tudo, né? E por que que a Ragatha não tem uma boa relação com ele, por que que ele faz bullying com a Gangle, né? E por que que ele quis se aproximar da Pomni, né? Porque tinha muitas teorias de que ele se aproximou da Pomni porque ela lembrava a Ribbit, né? Que é a sapinha, né? E aí eu acho que o arco dele amarrou essas pontas. Então, por que que a Ragatha não tem uma boa relação com ele? Porque ela tentou conversar sobre a Ribbit e ele se fechou. Porque ele é uma pessoa que tinha inclusive, eu me lembro até que é, eu fiz um TikTok, assim, nunca mais. Acho que o último TikTok sobre circo digital, porque, assim, veio uma criançada me xingar lá, porque eu comentei, eu justamente, tipo, critiquei o Jax, não pela forma como ele é escrito, mas eu Uhum. critiquei, tipo, ele como personagem, porque eu acho ele um bosta. E eu comentei que ele tinha uma distorção de masculinidade, ele tinha um problema com masculinidade. E o pessoal cai em cima, não, nada a ver, ai, que não sei o quê, que não sei o quê, ele só falou, porque ele comentou, eu não vou lembrar a fala dele, mas ele comentou algo sobre, eu acho que é sobre o rabo dele, tipo, ter um rabo, eu sou um coelho, tem um rabo, isso é sinal de ser homem, masculinidade, alguma coisa assim. E no final das contas, eu estava certa, porque ele realmente tem problemas de masculinidade. E eu vejo que isso é um ponto, inclusive, dentro do circo digital, né? Que você até comentou aí, a questão da alegoria para a depressão e tal. Eu vejo que a Gooseworks, talvez até por questão pessoal dela, ela traz um pouco essa distorção de imagem e disforia de gênero, né? Com a Zubul, com a Gangle. E eu acho que também um pouco com o Jax, né? Por ele não. Ele ter essa. Né, tinha problema com o pai, tinha essa coisa de querer demonstrar que ele é homem, né, e tal. E assim, fica no ar a questão da mãe dele, né, deu a entender que se ele não matou a mãe, ele fez a mãe se machucar muito feio. E Eu entendi que ele matou. eu também entendi. Só que nem ele soube responder porque ele foi embora, né? E ele era sem teto. Então, E aí juntou com aquela ideia. Hum, isso que eu tô falando, isso que dá a entender que ficou muito, tipo assim, uma zona cinzenta pra mim, porque eu entendi que esse foi o uhum, refúgio, porque ele escapa. Aí é por isso que eu tô falando assim, o circo digital é um escape, ele não é real mesmo, tão real assim, ele uhum. é um escape só, mas doideira minha. Gente, Pode ser. assim, eu assisti Circo Digital no momento que eu estava desempregado. E desemprego é triste, porque você começa a pensar cada coisa que eu falei assim, meu Deus do céu, tenho que voltar a trabalhar logo, pelo amor de Deus. Ainda bem que aconteceu isso. Mas É. você começa a ter teoria maluca. É porque, para mim, eu já acho que corrobora com a história da Pomni, de que ela invadia lugares abandonados. Porque Uhum. eu acho que, como ele virou sem teto, né? Ele deve ter invadido o prédio da CIA e aí ficou preso no circo, É. né?
Faz Então sentido. percebi, tipo, eu interpretei mais por esse lado, assim, de que ele liga esses pontos entre os personagens, sabe? E uma coisa que eu lembro que eu te mandei com mensagem quando eu assisti o final, que eu falei assim, uma frase no terceiro ou quarto episódio agora, eu não vou lembrar exatamente, mas é o episódio que tem a aventura da Pomni com o Kingo. Que Sim. se eu ser sincero, eu até fui rever o diálogo pra ver se o que, que eu tinha perdido. Em que momento que o Kingo fala que quando ele tá no escuro, ele tem memória? Em que momento? É, que eu não lembro Ele. disso. Ah, é porque eu não. Eu acho que foi nesse episódio que a Pomni percebe. Ele diz que no escuro ele consegue recuperar, tipo, ele consegue ter mais memórias. Não, porque eu achei aquilo sensacional. Porque assim, é uma frase que tá tipo assim, tá num contexto ali super, tipo. Você tá vendo assim um episódio, ela fala, aí depois mais pra frente é uma coisa tão importante que eu falo, gente, foi importantíssimo, porque né, só com o balde na cabeça do Kingo, ele vai lá e faz a programação pra poder ter o Caim. Eu achei isso genial. Eu falei, Pois mano, é, que sacada boa, um diálogo assim, solto no episódio. Nem é tão solto, mas assim, é um diálogo que teve ali que se não prestar muita atenção, acaba é, passando batido. E eu achei acho que eu achei o Kingo muito bem escrito e a Pomni também, porque isso aí foi sensacional. Foi muito bom. total. Eu acho que o Kingo é o meu personagem favorito, apesar de que ele ficou meio apagado no último episódio, mas eu sempre gostei muito dele, porque eu acho ele um personagem muito importante, né? Uhum. Porque ele que, né, sabe tudo, ele tem a resposta de tudo, né? Acho que dos personagens assim, que eu mais gosto é o Kingo, eu gosto muito da Gangle também, eu adoro o episódio dela do fast food lá, Uhum. e gosto muito da Zubul também, acho que são os meus favoritos. Mas esse episódio da casa, essa relação dos dois é importante para depois a Pomni falar: vamos colocar uma, Um, um quê? um balde. Um balde na cabeça dele para ele Que ele fica no tentar escuro. fregar tudo. Que ele vai ficar no É, escuro, aí ele vai tudo resolver. Pô, mano, uhum, sensacional. E eu ainda fico ainda um pouco com uma questão da alegoria também que eu falo da depressão. Eu acho que quando a personagem realmente, eles falam, enlouquece, né? Que ele fica todo daquele jeito lá quadradão. É quando a pessoa já não. Tipo, gente, já era, sabe? Tá naquele estágio que, tipo assim, mano, infelizmente não tem como, não tem volta, sabe? Aí eu acho. É por isso que eu cheguei nessa coisa da alegoria da depressão. Mas eu falei assim, uhum. mas aí é tipo muita coisa, tipo. A teoria da conspiração da internet, tipo, o Ash tá em coma. Aí é por isso que ele não cresce, ele tá em coma há 28 anos, é por isso que ele tá sempre daquele jeito. Mas aí, uma coisa que. Chapéu de alumínio. É totalmente chapéu de alumínio. Só que uma coisa que eu achei muito legal foi quando apareceu aquela missão que eles estão tentando sair do circo, que o Jax enlouquece e aperta o botão pra permanecer no circo. E aparece o Abel. Aí o Caim mata o Abel. Eu falei assim, meu Deus do céu. Eu falei, nossa, sério mesmo que ele fez? Eu falei, sério mesmo? Sério mesmo que fizeram isso? Alegorias. Uhum. E esse episódio, eu até conversei com uma amiga minha, porque ela achou que, assim, até então, né, quando a gente assistiu, não tinha saído, né, os outros. E aí ela acreditou que aquilo era real Uhum, e que eles poderiam sair com aquela aventura, né? uhum. Eles iriam conseguir sair. Mas eu acho bem questionável, assim, a atitude do Jax, tipo, por que que ele apertou o botão vermelho, sabe? Tipo assim, eu acho que diz muito sobre essa personalidade autodestrutiva dele, de que, tipo assim, ele não contente em estragar a própria vida, ele quer estragar a vida de todo mundo, ele quer meio que colocar todo mundo no mesmo barco, É sabe? que o Jax, eu achei ele tão whatever pra mim, sabe? Tipo, realmente, ele é muito bem é, escrito. Mas ele é bem escrito pra ser aquele personagem chato, né? Ser aquele personagem que a gente não vai gostar. Eu não sei, eu Uhum. fiquei com uma. Sei lá, eu fiquei. Eu não gostei. É, tipo assim, eu falei, principalmente o episódio lá do fast food, nossa, aquele episódio tá me irritou de uma maneira. O personagem dele.
Eu tenho uma raiva de quando personagens muito chatos têm papéis importantes na trama. Me dá muita Uhum. raiva, porque eu também não gosto do Jax. Eu gostaria que ele fosse mais whatever também. Mas ele, enfim, tem a importância que ele tem, sabe? Mas eu também, eu tô no mesmo barco. Eu também Nossa, não sou muito fã dele, não. que personagem chato, mano. Nossa senhora. Chatíssimo. Mas eu fiquei. Eu lembro que quando eu tava assistindo o episódio lá que aparece o Abel, eu fiquei, tipo, eu percebi que quando eles estavam andando assim no corredor, tinha nos quartos a foto de cada um, né? Aí quando aparece a foto de um manequim, eu falei assim. Ah, quem será que é esse personagem? Aí quando eu vi que era os NPC, eu falei assim, ah, só NPC, que triste. Aí quando apareceu o Abel, eu falei assim, olha, será que é o quarto do Abel? Não, o Abel também era só um NPC. Nossa. Eu fiquei assim também. Eu via os bonequinhos e antes do episódio do Abel. Eu ficava, nossa, quem será que são esses bonequinhos aí, né? Aí eu entendi que eles são os NPCs. Daí quando vem um personagem novo, aí coloca a cara do personagem, né? Não, então eu fiquei, É, vai ser, é ele, não, não era eu. pois é, Mano, que pois raiva é. que tava dando, deu raiva a cada momento que eu me senti idiota vendo aquele episódio, eu É, fiquei com raiva. Mas eu achei que eles não iam sair também, não. Sendo bem sincero, eu também acho que não iam sair. Acho que só iam, eles é, iam voltar pro início ali, pro meio do início da aventura. E o é. Canhaço falou alguma coisa. Mas, né. E, inclusive, foi a partir desse episódio do Abel que eu comecei a ficar meio. Que eu acho que esse é o penúltimo, né? E depois veio o do. O Não, que o esse, Kingo fala. esse, Esse não é o da praia? esse é o da Esse praia, é o é da o praia, né? antepenúltimo. É o antepenúltimo, isso. É. Aí depois vem o do Kingo, que ele conta a história, e depois vem o final, né? Aí, nesse da praia, eu já tava, tipo. Enquanto era só as aventuras, Uhum. eu tava ok. Quando começou a falar sobre o universo do circo, parecia que eu tava ficando doida junto com eles, assim, junto com o Jax. Começou a me dar uma agonia, sabe? E um ponto interessante sobre essa questão, né, do Caim e do Abel é que eu acho que no episódio final, o Cain tira, né, o Abel da cabeça dele, né? Que ele se incorporou, né, ele parasitou, na verdade, né, o Abel. E aí eu achei isso interessante, porque eu acho que ficou na memória dele, tipo, a história da empresa, né? E aí ele usou, né, resolveu ter essa boa ideia de usar isso como aventura, que acabou gerando essa frustração gigantesca nos personagens, né? Sim, nossa, dá uma raiva. Mas, Carol, vamos falar aqui sobre o episódio final mesmo em si, ele num todo. O que que você achou dele, assim, realmente? Sabe? Tipo assim, aqui a gente agora pode falar bem e mal do que a gente quiser. Mas o que que Ó, você achou real mesmo do último episódio? então, não é uma resposta muito simples para mim, porque eu não achei um episódio ruim. Eu achei ele meio xoxo, Sim, mas eu acho muito que pelo fato de que não é um final feliz, né? É um final, mas assim, eu acho que com tudo que a Gooseworks já estava trabalhando ao longo dos episódios e também a forma como ela comentava sobre os episódios nas redes sociais dela, eu já estava esperando que o final fosse assim, algo que realmente não ia ter aquela catarse, ia ser um final assim bem agoniante mesmo, uma coisa que não seria legal. Então, dentro disso, eu entendi, mas imaginei não, né? Eu entendi por que ela deixou o Jax pro final. E eu achei que a resolução do que é o circo digital e do que eles são também, né? O fato deles não terem um corpo físico, eles serem só cópias, né? Como fala? Brain scans, né? Scans cerebrais. Então, eles são só cópias digitais, então não tem o que fazer, né? E principalmente o fato do Kane não ser um vilão, né? Ele, na verdade, ele só é a programação dele, ele não tem uma escolha, ele não faz por maldade, ele foi programado para interagir com a mente humana.
Então, eu acho que dentro de tudo que ela se propôs, eu acho que o final tá coerente. Eu não vi nada assim de absurdo. Eu acho que talvez a expectativa das pessoas era de que eles iriam achar uma forma de sair, uma forma de, sabe, talvez entrar em contato com a versão humana deles, ou até, enfim, esperava outra resolução para o circo digital. Mas eu vejo que a frustração foi muito por o velho, né? O famoso e velho, expectativa versus realidade. Mas eu acho que com tudo que a Gooseworks propôs dentro da temporada, eu acho que foi um final bem coerente. Eu só acho que ele foi xoxo, para mim. Né? E é isso, assim, mas eu acho que também vale ressaltar que essa animação ela é baseada no I Have No Mouth and I Must Scream, que é um conto que também virou game, né? Que fala sobre uma IA chamada M, que aprisiona 5 humanos e impede eles de morrer, eles viram meio imortais mesmo, é como se eles fossem as Uhum. cópias digitais, bem o que o circo digital é. Só que o Emma, ele não é bonzinho, né? Ele é uma IA que odeia a humanidade, e aí você vê pelo ponto de vista de um dos personagens humanos, e aí vai rolando a história, e assim, o final é terrível, assim, é um final bem ruim, bem agoniante, e era o que eu esperava pro circo digital, porque não tem como uma história ser baseada num conto de terror super horrível, Sim. terminar com um final feliz, né? E eu achei ainda que a Gooseworks foi boazinha com o desfecho que ela deu, deles todos terminarem assim, se dando bem dentro do circo digital. Mas é isso, eu acho que se fosse para eu dar uma nota de 0 a 5, eu daria tipo um 3, talvez, assim, uma coisa meio média. Sim. Porque, assim, se você me perguntar, nossa, sei lá, você assistiria de novo o episódio? Não, não é um dos meus episódios favoritos, assim, eu gostava mais da parte das aventuras. Mas Mas eu acho que foi isso, assim, eu acho que foi um final coerente. E É. você? O que você achou? Então, eu concordo. Foi um final coerente mesmo. Que mas eu falo assim, coerente porque, tipo assim, ele encerrou a aventura, né? Ele chegou lá, mostrou o único personagem que não tinha. Apesar que explora um pouco também da Hakata, né? Eles exploraram bem pouquinho durante a série, né? Tipo, a gente ficou meio na dúvida ali, né? Mas o Jax tava já na cara que era um dos principalzão ali mesmo, que era ele que tinha que ser explorado. Aí eu acho que tava faltando mesmo um temperinho ali, principalmente depois daquele episódio da praia que mostra que a aventura que deu ruim lá com a sapinha lá, como que é o nome dela mesmo? A Ribbit. É Ribbit, Ribbit. isso. Aí eu acho que foi bem bacana eles encerrarem com ele. Só que eu acho que o que faltou mesmo foi explicar com mais detalhes sobre que eles eram cópias digitais, sabe? Eu senti isso. E teve esse pouco disso. Acho que, tipo, vamos falar agora no episódio final, pronto, acabou. Aí depois, pós-crédito, eles entrando no ônibus. Nossa, uau. Obrigado, era isso mesmo que eu queria. Não foi um final tão decepcionante como o de Stranger Things, na minha Ah, não. opinião. Porque o de Stranger Things, sinceramente. Ai, Jesus, Não. mas o de Circo Digital eu acho que eles conseguiram terminar de uma maneira bacana. Foi meio que quebra-clima, porque eu esperava mesmo que eles conseguissem sair do circo e que o Caim não aparecesse mais. Só que, o Caim também. Eu achei que ele aparece pouco naquele episódio. Deu uma retenção, acho que até que muito fácil. Eles aceitam muito de boa ele de volta ali. E eu acho que devia ter sido bem diferente. Eu não sei o que eu faria diferente, sendo bem sincero. Toda vez que eu vejo alguma coisa assim, eu falo, eu faria isso aqui diferente. Agora, circo digital é o único que eu não sei o que eu faria diferente, sendo bem sincero, porque eu acho que acabou redondo também, né? Isso que eu. Eu gostei, mas eu também não gostei tanto do final. Ficou aquele final meio. É. É um, Amargo. é um final. Eu falei, É um definitivamente final. é um final. Eu acho que eu não teria voltado com o Caim, só isso. Teria deixado ele do jeito que tá e eu fiquei com um pouco de falta de eles não terem encontrado a saída. Tendo, assim, Ah, ficou com é. esse gostinho Eu de acho tipo, que, eu acho que é isso que deixa o amargo, assim, que sim, não.
Não tem, assim, o que eles fazerem. Não tem o que eles fazerem lá. E aí eu acho que isso que dá uma certa agonia. Mas é isso. Eu acho que é esse que é o ponto. Eu acho que é um final, sabe? Não é uma coisa assim que ficou em aberto. Não é algo assim que, será que vai ter continuação? Ou tipo, dá pra explorar isso? Eu acho que todos os pontos, todas as cartas estão na mesa, sabe? Olha, do jeito que assim, graças a Deus é uma animação independente. E eu acho Uhum. que ela não vai querer fazer a continuação, ela vai querer parar. Porque eu tenho certeza que se fosse a Disney, a gente estaria tendo agora um spin-off do É, Jax, focado também um curta do Kingo e provavelmente não. uma série de brinquedos da Zubo. E muitos. E é assim, muitos. Eu não espero nada. Se fosse da Disney, eu esperaria uma exploração comercial super grande nisso, mas como não é Disney, então eu acho que acabou, ainda bem. E eu espero que a Uhum. Netflix, que acho que comprou, a Netflix só comprou aqui no Brasil. Não sei. Acho que a Netflix só distribui. Acho que só faz a distribuição, não é. Então, se a Net, tem que deixar quietinho. Acabou, porque senão, sabe, né, vai. Nossa, olha, começar a explorar tanta coisa que eu fico já, tipo, gente, não, por favor. E até um, acho que Ah, eles não. iam fazer, acho que até uma série do Abel, que aparece pouco, mas eles iam fazer uma série do Abel. Eu não duvido, Tem. eu não duvido. Mas eu acho que a beleza da escrita da Gooseworks foi que eu acho que ela colocou todas as sementes onde eram precisas, sabe? Que eu gostei, eu acho que ela tem, eu acho que ela escreve muito bem, assim, os roteiros delas, eu acho que ela mesma que faz ela Uhum, escreve, ela produz, ela faz tudo, a arte e tal. Então, eu acho que ela escreve muito bem, não só os personagens, mas toda a trama, como ela foi jogando pistas, né, de até ela desenvolver o que realmente era o circo digital, né? Então, acho que a beleza da escrita dela é essa, de que tudo está explicado, só que em pontos, né, sim. da história. Se você vai ligando os pontos, né? Mas eu acho que essa é a beleza, assim, porque se você fica ali naquele ponto, né? Voltando ali, ou naquele personagem, naquela coisa. Aí perde a graça, eu acho. Vai perdendo a graça. Não... acho que eu gosto de criador que é assim, que fala, é 9 episódios, então é 9 episódios, não vai ter mais que isso, sabe? Então, isso também eu acho que é um ponto muito positivo. Se fosse outros tempos, teria 22 episódios. Mas acho que como é independente, eu acho que não Ah, tem essa. Como é animação indie, eu tenho eu certeza que acho se que seria. fosse, tipo, sei lá, uns anos 2010, o primeiro episódio ia ser só considerado um piloto. Aí eles iam refazer aquele Hum, episódio e fazer uma série de 22 episódios. Ou uma minissérie com 15. Ia ter um pouco mas aí mais eu de acho que episódios. seria. Eu acho que se fosse para TV, eu acho que daí tem um formato, que daí tem essa questão de. Geralmente eles lançam os 13 primeiros para poder ver se o público vai aceitar, né? E depois libera mais. Então, Mas eu acho que eu eu acho que é mais concordo. TV. Essa foi É, a beleza né? do Circo Digital, ser uma série, não só por ser uma Uhum. série independente, eles saberem ela saber o momento de parar também, né? Porque não Uhum. tem como, eu não sei como que poderia estender essa história. E assim, Sim. que eu acho que com 9 episódios já teve um momento que enrolou. Aquela aventura lá da Pomni com o NPC que eles caem lá pra fora do mapa. Mano, eu achei aquilo surreal de engraçado. De tipo, mano, que bizarrice. E Uhum. aquele episódio é engraçado, né? Porque eu pensei que os NPCs continuam. O mundo continuava existindo, não. O Caim apaga, né? O mundo, né? Ele apaga o É. mundo. Ele só Cai cria um a. doido. pra- É um doido varrido. Que eu não entendi até agora aquele designer dele esquisito, que é uma tentadura com um olho dentro. Eu acho É, criativo. eu achei bem esquisito. E o Guilherme Briggs, ele detona. Você falou que assistiu em inglês, né? O Circo Digital. Aí isso eu já também já queria perguntar. Eu já percebi que, mudando um pouco de assunto, né, gente? Mas assim, por que que você
muita gente assiste as coisas no idioma original ao invés de assistir na dublagem. Qual que é essa brisa? Eu não sei se é o meu caso, o meu mesmo caso de todo mundo é o meu caso. Eu prefiro porque eu sou professora de inglês, então eu gosto de manter a minha prática auditiva sempre, né? Hum, Então eu tenho tendência a assistir coisas sem legenda, justamente para eu poder praticar meu listening e tal. Então eu tenho esse tom meio pedagógico. ah, tá. Mas eu não sei, tem pessoas que têm tem realmente um toque aí, eu prefiro assistir o idioma original, não sei o quê. Eu também, assim, eu não tenho problema nenhum de assistir dublado, né? Não tenho essa coisa tem que ser no idioma original e tal. Por exemplo, quando eu assisto algo que em uma língua que eu não entendo, aí, por exemplo, japonês, aí eu não ligo se tá em japonês ou em português ou em inglês, né? Aí o inglês é mais porque eu trabalho meu listening. Às vezes, por exemplo, eu tô tentando começar a encaixar mais obras francesas porque eu quero aprender francês, né? Estou no processo. Só que me falta mais essa imersão. Então, por exemplo, o francês, por eu ter esse objetivo pedagógico, né, de querer aprender, aí eu tenho essa vontade para poder ir praticando e ouvindo a língua e tal. Mas, assim, por exemplo, vou assistir um filme em alemão. Pode estar, não precisa estar em alemão, pode estar dublado ali, não me importo, sabe? Então, para mim é por esse sentido. Agora, Ah, para outras pessoas, não sei se é o mesmo, não, não, né? faz sentido. É porque eu assisti em português mesmo porque tem coisas que eu tenho preguiça de ler legenda mesmo. Principalmente animação, Hum, eu tenho preguiça de. É que eu tenho uma coisa automática na minha cabeça. A animação é dublado. Live action pode ser legendado. Eu não consigo assistir animação legendada, a não ser anime. Eu não entendo, é. eu tenho esse bloqueio. A animação, se não for japonesa, eu não assisto legendado. Hum, Mas é um toque também, assim, se for anime, Estúdio Ghibli japonês com legenda. Se for Pixar, aí dublado, porque eu não gosto da dublagem, eu não gosto das vozes originais na Pixar. Mas é toque meu. ah, É toque meu, é loucura. Por isso que não, mas é. eu perguntei por conta disso, porque tem gente que tem as coisas doidas assim. É por isso que eu perguntei, porque você. Lembra que uma vez eu pedi um filme aí pra você também, de. Hum, No Jack Sparrow, né, rapaziada? Não sou, falo que eu não sou tão a favor assim da pirataria, né? Mas às vezes precisamos, eu só não apoio. Pelo amor de Deus, gente, vamos, não consumam, mas se for, só se for necessário. Vou deixar isso bem hum, claro. Só consuma se for necessário na pirataria. Aí eu pedi, ela me mandou o link. Tava sem legenda. E eu não sou fluente em inglês. Aí eu falei assim, fudeu. perdão, Aí eu falei assim, meu eu Deus. tenho dessa. Aí eu consegui depois o link. Aí eu não assisti o filme e expirou. Mas acontece. Acontece, eu perdi. Aí eu É, perdi a vontade de assistir o filme também. Mas. Então sabe. Tem gente que. Cada um tem as suas brisas, né? sim. Mas uma coisa Interessante. que eu vi sobre. Eu acho que essa questão da dublagem, eu vejo que é bem comum, assim, terem pessoas assim que acabam se acostumando, porque os dubladores, né, dependendo do tipo de voz, eles acabam tendo atores ou personagens que fica fixo, né? E aí Uhum. quando troca, geralmente o pessoal fica, ai meu Deus, trocou o dublador, não sei o quê. Eu até tava conversando com uns amigos, tipo, por exemplo, é, X-Men, né, que tá saindo agora no 97, a gente tava falando Sim, sobre o Evolution e tal, e aí a gente tava falando que o Evolution não seguiu a mesma dublagem de 93, né? sim. Que é uma coisa que, pra mim, como eu assisto tudo em inglês, então eu fiquei, ué, né? Mas o Evolution eu assistia dublado, né? Por exemplo, o Evolution por questão de nostalgia, eu prefiro assistir dublado, porque daí tem aquele, né, aquele cheiro de infância, né? De, Sim. de almoço, né? Depois da escola. Exatamente. É, qual que teve mais? Eu lembro que até coisas da Marvel, por exemplo, Star Wars também, né? Eu tenho até uns amigos que eles entrevistam dubladores, e eles comentam assim, os dubladores, as vozes, trocou a voz do personagem e tal. E eu fico sempre, tipo, não sabia que tinha se trocado, porque eu tô só assistindo em inglês. Mas
Eu lembro que quando teve a troca da dublagem do Steve Rogers, teve uma certa repercussão, assim, né, entre as pessoas. Não, e desculpa, Mas, hum, quem falou, eu não percebi a diferença na dublagem do Capitão América, mas pelo amor de Deus, com todo respeito, vai pra merda, Kim, vai pra puta que pariu, é totalmente diferente a voz, totalmente sim. diferente. Mas se eu for defender o Tuto Espinosa é melhor. Mas assim, o primeiro ele era muito bom, mas o Tuto Espinosa mandava muito bem também. Aí falar, pô, não perceberam? Não percebi. Rapaziada, tá na cara que trocou. É óbvio, na hora que eu escutei outro dublador, eu fiquei, oxe, trocou o dublador? Na hora, eu falei, trocou o dublador, É, velho. Mas, pô, é. nada. Mas o X-Men 97, ele em 93 ele foi dublado pelo mesmo que fez os filmes. Que é o Isaac Padarvi, mas ele morreu. Hum, Aí veio então. o do Evolution, que agora eu não vou lembrar o nome dele, mas aí ele assumiu o papel. Ah, não, é porque na época do. É que eu. Nossa, é muito aleatório, é porque eu tava. Como a gente. Contexto, né? A gente Uhum. tava falando sobre X-Men por conta do 97. Aí eu perguntei, né, pra esse meu grupo de amigos, perguntei, e o de 2003, né, que é o Evolution? Aí um comentário, né, pô, eu fiquei meio bolado porque trocaram a dublagem do de 93, mas é porque na época, né, era o de 2000, era 2003, e aí não foi a mesma dublagem do de 93, né? Mas, mas foi coisa bem aleatória. Mas aí hoje em dia, né, o dublador faleceu, né? Mas na época ele tava vivo, né? Sim. Aí foi. Tem essa troca, só que aí continua, né? Mas uma coisa que eu gostei na dublagem aqui do Brasil no Circo Digital, que nem eu não assisti ele legendado em nenhum momento. Só que, assim, o Guilherme Briggs é um dublador excelente. E eu quero ver depois como é a voz original em inglês do Caim. Porque eu sei que o Guilherme Briggs arrebentou, porque, mano, aquelas expressões Uhum. lá e o Guilherme Briggs arrebenta. Eu queria muito ver no original. No original tem tanta expressão assim na voz, porque eu vejo às vezes algumas animações assim, americanas, com a voz original, pra ter uma comparação. A voz original é bem mais fraca. Eu vejo sem aquela emoção, sabe? Não vejo tanta emoção na voz original. Eu acho a dublagem brasileira bem superior, eu acho. É, deixando bem claro, né, com profissionais da dublagem e da atuação, né? Porque tem algumas, quando coloca, tipo, sei lá, Luciano Huck pra atuar, aí eu já não gosto muito, né? Quando coloca, tipo, sei lá, influenciadores, tipo, sei lá, Kéfera lá. Se bem que a Kéfera é atriz, né? A dublagem dela não ficou tão ruim, mas, enfim, quando colocam gente assim, só pelo número de seguidores, aí eu não gosto. Mas quando é os artistas mesmo, né, da dublagem, da atuação, eu acho incrível. Eu Uhum. acho que não tem dublagem igual a do Brasil. Talvez, assim, a do Japão, assim, mas do Brasil é 100%. Então, eu acho que realmente tem, assim, um desequilíbrio. Eu achei a dublagem muito boa também em inglês do Circo Digital, né? Eu achei a dublagem do Kenny muito boa. Ele é bem expressivo, assim, está bem espalhafatoso. Assim como o Guilherme Briggs também ele dá muito corpo, né, para a voz Uhum. dele. Que ele sempre, assim, é um senhor dublador, né? Tipo, ele já tem muita experiência, já passou por várias vozes, ele sabe incorporar muito bem vários personagens, então eu achei que a voz dele caiu perfeitamente pro Kane. Eu acho que, inclusive, eu acho que a voz dele, a voz do Kane em inglês, lembra do Guilherme Briggs, ou ao contrário, né? A voz do Guilherme Briggs lembra a voz do Kane em inglês, né? Então eu achei que ele puxou bem a, todos os aspectos da dublagem original, né? Mas eu acho a dublagem brasileira superior. Na verdade, eu tenho uma coisa para pontuar. A dublagem do Kenny eu acho perfeita, mas a do Jax eu já não gosto. Hum. Eu teve algumas coisas que eu assisti e eu não curti muito a dublagem do Jax. Eu achei que o dublador, assim, não. Eu acho que o Jax em português é um jeito e em inglês é outro, eu sinto. Sei. Eu acho que em português puxou muito
muito afeminado a voz dele. Em inglês ele não é tão afeminado. Então, essa questão até da questão da masculinidade que eu falei, eu acho que por essa dublagem puxar para um afeminado, eu acho que acaba saindo da proposta do Jax. Então, eu achei que a dublagem ficou meio off nesse sentido. Ele até tem umas piadinhas, umas piadocas, na verdade, né? Meio. Que a tradução eu não fiquei meio assim, que eu acho que ficou meio off, muito off. Não é tipo, sei lá, taca a mãe pra ver se quica, sabe? É uma Sei. coisa que eu achei meio off, assim, não colou, pelo menos não pra mim. Mas é isso, acho que a única dublagem que eu realmente não gostei foi a do Jax. Achei que Segue o ficou muito off. feedback aí, William Viana. O William Viana que é Não, o... mas quem sou eu? Não, não marque ele, por favor. Quem sou eu para falar da voz de um artista, né? De um profissional da área. Eu não sou a atriz, então, assim, a opinião de uma pessoa totalmente leiga aqui. Apenas uma apreciadora de filmes. Não, eu não tinha pensado por esse lado, né? Porque eu tenho que ver a voz do Jax no original também. Eu tenho que ver as vozes originais, aliás, né, de todos os personagens, que eu não vi nenhuma. Mas eu acho que um que se sobressaiu muito bem, dois, né, no caso, a Zubo e o Kingo, por não terem boca, eu acho que os caras Hum, tem que se expressar, tipo assim, mano, como que foi feita essa dublagem? Eu queria muito ver como que foi, porque dublagem você faz com a boca se mexendo ali. O do uhum. Caim também deve ter sido difícil pro inferno. Mas como que ele fala? Vamos encaixar aqui o som da boca aqui no Kingo. Que boca. Que não tem. Então, tipo, como que eu queria muito ver os making off disso também. A do Kingo eu não lembro qual que é a voz, mas a da Zubo, quando eu ouvi, eu achei legal. Porque eu achei que escolheram uma voz bem, bem neutra, bem neutra, porque a Zubo, ela é neutra, né? Sim. Gênero neutro, né? Eu não sei exatamente qual, como é que eu posso dizer, qual, esqueci a palavra, esqueci o termo, Identidade de gênero? identidade de gênero, da Zubo, mas ela é neutra, né? Gênero neutro, Uhum. tanto que até usa um pronome neutro com ela, tanto em inglês quanto em português. E eu achei que escolheram Uhum. uma voz neutra também. Não é nem uma voz muito puxada para o feminino, nem muito puxada para o masculino. É bem Sim. neutra o tom de voz dela. Então, achei que foi uma escolha muito boa. Não, isso daí eu também eu concordo. Eu achei bem, tipo, mesmo. Eu fiquei em Uhum. dúvida. Eu também ficar, tipo. Quando eles vão. Tipo, eu falei, tem a Agatha. Aí eu falei assim, só tem o Kingo e o. Nossa, o Jax de homem e o resto é tudo mulher. Aí eu fiquei, não, pera, azul. Eu falei assim, não, É. pera. Aí eu falei, não, aí eu ficava. Aí eu falei, não, aí no final revela isso, né? Mas tipo, eu pensei, eu Uhum. vi mesmo que era bem neutro. E ela não fez questão, né? Eu pensei que ia ter aquele equilíbrio assim, né, entre homem e mulher ali, mas ela deixou a Goosework, né, deixou bem claro, tipo assim, são pessoas aqui, rapaziada, tipo assim, Uhum. tem todo mundo aqui. Isso eu gostei que desse equilíbrio. Apesar que não, é outra. A da máscara, como que é o mesmo nome de máscara? A Gendo. A Isso, Gendo. Gengo. Eu sempre confundo. Eu sempre esqueço o nome dela, Hum. coitada, mano. O personagem tá meio. Coitadinha, É mano. bom, Gendo. Sofre. Sofre. Mas. É. Uma coisa que eu acho legal na Zubul, né, é que é, a eu não sei se até que ponto isso foi que é uma questão pessoal da Gooseworks, né? Uhum. Mas eu acho interessante que ela tem uma disforia corporal, assim, né? Porque a, o design dela, ela consegue trocar as partes do corpo dela. E tem um episódio, que acho que é o segundo, que ela não quer ficar participando das as aventuras, né? Uhum. Porque ela não tá feliz com o corpo dela, ela não consegue encontrar partes que fazem sentido com ela mesma, né? E aí, enfim, eu acho ela uma personagem bem legal. Ela e a Gengo, eu gosto bastante das duas. A Gengo por também tem uma questão ali de bipolaridade, né? E, e
Como que chama quando você não é euforia? Euforia? Quando você tá muito assim, muito feliz, muito, ai meu Deus, eu quero mudar minha vida, não sei o que, acho que são os momentos de euforia, né, da bipolaridade. Sim. Então, por isso que eu volto a dizer que Circo Digital não é uma história infantil. Não tem, eu acho que são temas muito adultos para uma criança captar assim, essas entrelinhas. Ela imagina que as crianças, né, enfim, vão pegar assim o design delas e vão achar da hora. Pô, uma hora ela tá feliz, uma hora tá triste. Ah, pô, ela consegue trocar partes do corpo dela e tal. Mas tem essas entrelinhas, né? Pra mim, Círculo Digital não é realmente pra criança. Pra mim, eu vejo que ela é ela é. Gente, vão entender aqui a comparação que eu vou fazer, tá? Pelo amor de Deus, eu vou explicar. Circo Digital é tipo festa da salsicha. Calma, que festa da salsicha realmente não é pra criança, é super mais 18. Só que Circo Digital não é assim, É, tipo, mais 18. Mas não é pra criança também. Não. Tem uns temas. Tem episódio cristão com eles estão armados atirando em todo mundo. Aí vai falar que aquilo é infantil, os caras falam, eu quero uma submetralhadora, porra. Eu quero uma K-47, aí vai saindo atirando em todo mundo. Pô, isso não é pra criança. Mas é tipo, nesse nível é. que eu tô falando, não é pra criança só. Não é mais, também não é mais 18. Ah, não, é que eu acho que tem algumas temáticas adultas. Uhum, E eu acho que é aquela coisa, como a Works, ela sempre deixou bem claro que não é uma animação infantil, enquanto estava uma coisa mais lúdica, ok, fazia sentido estar, por exemplo, na parte infantil da Netflix. Porém, uhum, o problema e quando ela fosse aprofundar a história ao ponto de chegar em temáticas que realmente não combinam com o público infantil, né? Então acho que esse ponto, assim, eu me lembro até que ela, no Twitter mesmo, ela falou, não é para criança. Então, assim, enquanto tá só as aventuras, uma coisa mais comédia, uhum. ok, deixa seu filho assistir. Mas, e quando eu começar a pesar mais no clima? E aí? Vai culpar quem, né? Então ela sempre deixou bem claro que ela não queria manter uma faixa etária é, né, para todos os públicos, justamente porque quando ela fosse pesar ali o clima, não iria caber para esse público, sabe? Para poder manter Exatamente. essa liberdade criativa, né? Não, exatamente. Porque aí eu acho que se deixassem limitado pra criança, não teria, o final teria sido completamente diferente. Eu acho que, por Uhum. exemplo, a cena é quando eles. A, a Zubo solta o palavrão lá quando cai em. Vai de Vasco, que ela solta o palavrão, tá sem censura. Eu acho que aquilo ali já provou. Não é mesmo anima. Já tinha provado por muito antes, mas aquilo ali provou de uma vez por todas. Não é animação pra criança, Uhum. criancinha, criancinha. Numa, assim, adolescente, vai. Uhum. Criancinha, criancinha vai achar. Olha que bonitinho, uma palhacinha. Gente, tá, calma. É. Uma boneca de E pano, uma também, palhacinha, um coelhinho. Olha que fofinho. e também eu acho que vale lembrar que eu acho que quando a gente também fala sobre algo ser infantil, eu acho que existe uma, é, uma má interpretação de que algo infantil não pode ser, por exemplo, profundo ou não pode Ah, trazer sim. temáticas complexas, né? Porque até uma coisa que eu trouxe na época do Percy Jackson, né? Porque um dos problemas de Percy Jackson é que parece que foi feito pela Netflix, né? Sabe aquela coisa da Netflix do personagem ter que ficar reafirmando a mesma coisa, porque Ai. os produtores acreditam que já subjugam que o público está no celular, então eles precisam ficar repetindo. Bom, eu acredito que Percy Jackson tá nessa vibe aí, né? Mas enfim, são outros 500. E aí, a maioria dos fãs falam, né? Ah, é porque é infantil, infantil tem que ser meio bobo mesmo, mas eu sou totalmente contra, porque eu acho que dá para você fazer histórias fantásticas pro público infantil. Avatar é o maior exemplo delas, né? Que trabalha questões adultas de uma linguagem super tranquila Avatar o desenho, você tá falando, né? o desenho, Avatar, Ah, não, tá. Avatar, a linha de Aang, né?
Porque acho que é um ponto a se ressaltar, porque Avatar também trabalha várias questões, machismo, preconceito, classe social, né, imperialismo, fascismo. Então, ele trabalha várias questões complexas numa linguagem super fácil de entender. Mas a questão com o circo digital é que a Argus Works definitivamente não fez assim uma linguagem infantil. Ela não queria, não era um público que ela queria trabalhar. Então ela sempre deixou isso bem claro. Só que as pessoas. Eu digo isso porque eu tenho uma amiga que ela tem dois filhos, e um dos filhos dela, ele é bem pequenininho, tipo, ele tem 6, 7 anos, Uhum. né? E ele tava assistindo. E eu falei, amiga, não é infantil. Não é infantil. Aí eu até mandei para ela a Guzworks, nos primeiros episódios, ela mandava assim uma lista de temáticas que ela tinha trabalhado para todo mundo ficar ciente. Falei, amiga, próximo episódio, ó, é isso aqui essa é a temática. Tem certeza que você quer que o seu filho assista? E aí ela parou de deixar ele assistir, né? Porque, assim, houve essa má interpretação, igual você citou, a festa da salsicha, né? Porque realmente o pessoal vê a animação e acha que é infantil, e não necessariamente, né? Depende muito da abordagem do animador. Sim. E eu lembro também no. Hoje nem tanto, mas porque já tá muito mais consolidado, né? Mas quando era mais novo, eu lembro que. Eu agora não vou lembrar que emissora passava, mas passava depois de um X horário South Park na TV aberta. E assim, quando começava a passar South Park, minha mãe falava, hora de vocês dormirem, eba! E aí eu ficava, mas mãe, tá passando desenho. Depois que eu fui descobrir o que era South Park, depois de mais velho, fui descobrir que South Park é politicamente incorreto. Até na época que o politicamente incorreto era mais brando, né, vamos dizer assim, né, que tipo, que assim, é que podia, mas normalizavam mais aquele tipo de piada, né, do South Park numa época mais distante, né, aí, Uhum, mas enfim. Gente, não é pra deixar a criança assistir Festa da Salsicha, South Park, nem Circuito Digital. uhum, E porque também não tem façam isso, a isso. animação não é só pra criança, né? E criança também não é. A criança não tem um cérebro de filete de frango que é liso, que ela também não vai entender. Tem que ser tudo mastigadinho pra ela. Tudo bem que o TikTok correu o cérebro de uma rapaziada aí, mas também não é pra tanto. Uhum. Lembre-se que decide o quão infantil é uma animação é a abordagem do animador. Então, se Exatamente. vocês ficarem na dúvida, procurem o que o animador fala, ou o que o estúdio fala, ou até a faixa etária. Prestem atenção na faixa etária, por favor, porque Festa da Salsicha tinha lá 18 anos e ninguém quis ouvir. Então, Quando Festa da façam isso. Salsicha estreou no cinema, e faltava uma semana pra fazer aniversário de 18, eu quase não entrei por conta de uma semana pra você 18. Uma semana. Uhum. Eu quase não entrei. Aí eles falam, eu consegui entrar com meu filho de 6 anos. Porra, que cinema é esse que deixou uma criança Como? de 6 anos a entrar e eu que com uma semana pra você 18, os caras. Mano, o filme é pra maiores de 18. Aí meu pai, tá? Aí eles viram na carteirinha que eu ia fazer aniversário dali uma semana e eles. Foda-se. E deixaram eu passar, mas tipo, quase me barraram. E, Uhum. e o pessoal fica, ninguém avisou. Vai mentir pra. Eu não podia entrar pra feta tipo Wolverine. Pra ter noção, a mulher quis me barrar. E daí, tipo, o Wolverine eu já tinha 25. Sim, Oxi, a por mulher, quê? a mulher olhou pra minha cara e falou: Achou que você tinha 15 anos? eu com tatuagem, barba, com cara Eita! de cansado do trabalho, ela. O filme é pra maiores de 18. Eu falei assim: eu sei, eu tenho 25. Aí ela. Não, eu falei, não, eu falei, eu tenho 24, ela. Eu falei assim, você quer minha identidade? Ela, quero. Aí eu entreguei minha identidade, ela começou a procurar a data do meu nascimento. Eu falei assim, moça, eu sou de 99. Ela, 2009, eu falei assim, 99. Eu falei assim, tá aqui, moça, a data. Eu 19! falei, tá aqui a data, moça. Aí eu mostrei pra Meu ela lá, Deus. eu mostrei, eu falei assim, tá aqui, ó, 3 de setembro de 99.
eu quase fui barrado dentro de 24 anos. Eu achei isso um Não, absurdo. mas Não, eu achei isso um absurdo. Eu falei assim, eu falei, eu não estou acreditando que eu fui até com barba pra não ter problema e a mulher ficou. "Ah, não, eu falei, não, ai, Jesus. eu entendo, já aconteceu, já me ocorreu, não no cinema, mas já me ocorreu, por exemplo, sei lá, vou comprar bebida e falar identidade, aí eu esqueci, né, aconteceu de eu esquecer a identidade, e aí eles, mas eu já sou maior de 18, tá? Na época eu acho que eu tinha uns 20. Aí eu falei, eu tenho 20, moça. Aí ela, você não tem cara de 20, não. Não vou deixar você passar. Aí eu Ai, mano, isso. tive que devolver a bebida. Não, mas isso com o Mas protótipo Wolverine foi inacreditável. Eu falei assim, eu não acredito complicado. que tá acontecendo isso comigo. Quando eu saí, eu fiquei, gente, eu não acredito que eu quase fui barrado assistir o filme porque a mulher não tá. A mulher suspeitou. Eu falei, ah, nem cara de novo eu tenho. Aí eu fiquei, gente, que tema maluco dessa mulher, mas Complicado. enfim. Gente, o episódio aqui está sendo encerrado, né? Falamos aqui, vocês puderam ver, majoritariamente de circo digital, mas mudamos aí um pouquinho de assunto mais pro final do vídeo. Mas é isso, gente. O podcast voltou? Talvez. Quando tiver assunto, eu volto. Quando tiver convidado também, então aí eu volto, né? Porque tá difícil. Tá difícil. Não foi só com a Pra Carol, tá todos. difícil no geral conseguir convidado. Sim. Mas quando tiver convidado, é só prestar atenção lá nas redes sociais que vai ter a data do próximo episódio. Não tenho ainda a data definida pro próximo, nem convidado. Então fiquem de olho lá nas redes sociais. Instagram, TikTok, Twitter não estou mais usando. Então, se vocês me verem lá, eu tô falando alguma besteira. Eu estou mesmo falando besteira no Twitter, mas nada de tão relevante. E YouTube, os dois canais. E agora eu vou falar aqui que é os últimos episódios. Agora eu fiz uma tradição, Carol. Eu deixo a pessoa Hum, sozinha e a pessoa se despede aí da rapaziada. Faz o seu jabá aí agora. meu Deus. Bom, eu sou a Carol, lá do Estrelas da Jornada. Se você assistiu até aqui, eu queria agradecer a sua presença, queria agradecer também o convite aqui para participar, porque depois que eu assisti o episódio, eu falei, eu preciso de algum lugar, algum espaço para poder comentar, então muito obrigada pelo convite. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês, calma. Se vocês quiserem me acompanhar, vão lá no Instagram, digitem Estrelas da Jornada. Eu também estou no YouTube. Tá um pouquinho parado meu canal ultimamente, né? Eu pretendo voltar, porém ainda vai demorar um pouquinho porque né, faço tudo sozinho e tal. Não tenho ainda uma equipe por trás, né? Mas eu pretendo voltar pro meu canal aí nos próximos meses. E também tô no TikTok, só que tá um pouquinho parado lá também, porque TikTok às vezes dá uma cansada, né? Mas eu estou bem ativa no Estrelas da Jornada no Instagram, então me sigam lá. E é isso aí, galera.